E hoje, direto de Montalcino, casa do Brunello, na Toscana, aqui na Itália, nós viemos conhecer a Fattoria dei Barbi, uma indicação da Viva Toscana, um perfil que a gente ama. Vou deixar aqui na descrição para fazer uma degustação desse vinho tão renomado. Trouxe os meus pais para essa visita. Se você está nos acompanhando, sabe que a gente está vindo lá de Firenze, inclusive. A gente passou por Pisa, Firenze, e está fazendo uma jornada. Então fica aqui no nosso canal e vai ser muito boa essa experiência, com certeza. A gente vai mostrar comida, vinho, vocês vão gostar. A degustação começa com a sommelier apresentando os vinhos que nós escolhemos, 2 da Costa da Toscana e 2 do Terroir de Montalcino. Acompanha água com gás e nós também optamos pela merenda toscana, que é um combinado de embutidos e queijos da região com um conceito de quilômetro zero. Isso significa que todos os produtos são de produtores locais próximos e depois que o vinho é servido, ela vai recomendar a ordem da degustação para que a gente tenha a melhor harmonização possível. Eu vou dar uma breve explicação sobre alguns conceitos de vinhos que nós degustamos. O primeiro é um vinho chamado Vermentino Orange, de indicação geográfica típica, IGT. O que é isso? São vinhos que têm mais liberdade de produção, porque possibilitam uma variação de mistura de diversas uvas, desde que você respeite uma determinada região, que no caso é a Toscana. Ele não tem um controle tão rígido, não é obrigado ter numeração na garrafa, e nesse caso a Vermentino é uma uva que a casa Fattoria dei Barbi produz em Maremma, da região da Toscana, uma cidade costeira. Ele é fora da região de Montalcino, ele é maravilhoso, complexo, fresco e o diferencial que a Fattoria produz ele numa versão orgânica. O segundo vinho que nós provamos é um DOC G, denominação de origem controlada e garantida, o Morellino di Scanzano, que ele só pode ser cultivado em um terroir, um lugar específico, que nesse caso fica em Scanzano. Morellino é o nome da uva Sangiovese que incorre nessa região, ela tem um pouco esse nome diferenciado. Nesse caso, ele precisa obrigatoriamente ter 2 anos de envelhecimento em barrica, ele pode ser consumido logo na sequência e tem que respeitar o maior volume do vinho, tem que ser Morellino. Os 2 últimos vinhos que nós provamos foi da região do Terroir de Montalcino. Um Rosso de Montalcino, que é um DOC, denominação de origem controlada, tem um envelhecimento mínimo de 2 anos, a garrafa tem que ter numeração, mas você pode consumir logo na sequência. É considerado um vinho jovem e menos complexo. E por último, a joia da casa, o famoso Brunello de Montalcino, também um DOC G, que tem um processo bem mais rigoroso, ele tem que ter no mínimo 5 anos de envelhecimento, ele tem um potencial de guarda enorme e ele é um vinho bem mais complexo. Ele só pode ser produzido nessa região e, sem dúvida, é um dos melhores vinhos que a gente já provou. E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui da Itália. Por exemplo, você não vai nunca tomar um Nebbiolo que foi produzido da Umbria, isso não existe, ele tem que ser obrigatoriamente de uma região específica, lá do Piemonte. O Brunello, somente de Montalcino. O Sagrantino de Montefalco, da região da Umbria onde nós morávamos, só pode ser de Montefalco. Então, assim, eu tomei um Brunello que foi produzido em outro lugar que não foi, por exemplo, Montalcino. Isso não existe. Então, esses selos, essas siglas garantem o controle rígido de qualidade. E falando um pouco dos valores, né? O custo médio dos vinhos mais novos e não o Brunello está em média de 13 euros, de 13 a 17. O Brunello, que é a grande joia da casa, a partir de 38 euros a garrafa. Eles têm um museu dedicado ao Brunello, porque é uma fazenda familiar há mais de 4 gerações, então tem vários atrativos, principalmente na alta temporada. Tá super tranquilo, a gente adorou vir agora no final de março, né? Reabriu, as fazendas estão reabrindo agora com a primavera. Então a dica é assim, se você quiser uma experiência tranquila, final de março, início de abril, depois vai ficar um pouco mais cheio. Aqui também é um restaurante, então assim, se você não quiser fazer exatamente uma degustação, você pode vir aqui almoçar num final de semana, um jantar, mas é importante fazer reserva, sempre. O Magdiel é super fã de vinhos muito encorpados e ele deixou por último o Brunello. O Brunello de Montalcino, para quem gosta no Brasil e no sul da América, tem o Tanat e o Malbec com grandes taninos. E aqui, obviamente, eu deixei por último para terminar. Brunello de Montalcino com bastante tanino, um vinho com bastante pegada. Não é todo mundo que gosta, mas saúde a todo mundo. Eu não sou muito fã de vinhos muito encorpados, mas não tem que falar. É um vinho rígido na produção, maravilhoso. Conta pra gente, bom, vida? Maravilhoso. Maravilhoso. O tanino prevalece, é um vinho muito encorpado. E muito redondo, bom, né? Bem macio. Quais foram os valores da nossa experiência? Você consegue fechar tudo pelo site. A merenda toscana
Foi 18 euros cada um, que vem bastante frios, queijo, tanto que assim, a gente nem deu conta de tudo. A gente vai pedir para levar, com certeza a gente come depois. E a degustação com esses 4 rótulos, 23. Eles têm uma opção que é uma degustação com os melhores rótulos só de Brunello mesmo, que se eu não me engano é 35, mas eu vou colocar as informações e o site da Fattoria aqui na descrição do vídeo. O ambiente aqui é bem rústico, bem bonito, dá pra ver que eles preservam as tradições da família. A nossa degustação tá acontecendo onde é o restaurante. Tá super tranquilo, pessoal, só tem nós 4 ali. Então é tudo muito, muito toscano, aquele espírito do interior. A propriedade é linda, então aqui fica o restaurante, a degustação. E esse é meu pai fazendo um pito do cigarro, mas tudo bem. E aqui é a cantina onde a gente consegue comprar os vinhos. E eles têm também uma parte que eles dedicam para o Museu do Brunello, né? Porque é uma fazenda que há gerações, tá por aqui. Então tem toda essa visita que pode ser feita. E a melhor parte, quando você sair, você pode levar para a viagem que você não comeu. A gente leva na nossa marmitinha. Prosciutto. E vinho. Essa é a vida italiana como tem que ser. E como é que tá o clima? Se vocês estão acompanhando os nossos vídeos aqui da região, nós estamos no final de março. Eu amo porque é uma época de transição, então não tá tão quente. É o início da alta temporada, né? Tá começando a primavera. Os lugares se estão reabrindo e não estão lotados, o que é maravilhoso. Claro que é importante fazer reserva para garantir os passeios e tá mais ou menos entre 14 e 18 graus. Claro que se você vier do Brasil a 35 graus, igual minha mãe, que eu falei para ela que tá frio, aí ela abusou um pouco sem blusa, já pegou um resfriado. Então assim, vem bem agasalhado, quem vem do Brasil vai sentir um pouco mais, é claro. Mas tá bem gostoso para caminhar, para andar, além de não estar lotado ainda de turista, não está tão quente. Então tá começando a florescer toda a Itália, que é lindo. Assim como a região no Trentino Alto Adige, onde nós moramos, tem muitos vales, Val di Non, Valsugana, né? Valsugana é o nosso vale, inclusive. Não é diferente aqui na Toscana. Na Toscana, o vale mais famoso é o Val d'Orcia. Então, Pienza, onde tem lá a trilha do Gladiador, aqui Montalcino, onde produz o Brunello, fica dentro de um vale chamado Val d'Orcia. Se eu não me engano, por conta do Rio Dorcia, inclusive. Então, assim, eu vou para conhecer Val d'Orcia. Você vai conhecer as muitas cidades do vale. Montalcino é uma delas, que dá para combinar tranquilamente com esse passeio. Lidz, eu não queria conhecer Montalcino, eu quero só na vinícola. Gente, vai conhecer Pienza, que é linda, a gente ama. Aqui, além de Montalcino, tem Montepulciano. Tá um vento danado agora. Tenta ir durante o dia, nessa época de transição, que é melhor. Cuidado para estacionar nas cidades de zona controlada. Ou você não pode acessar, e para estacionar, quando o risquinho for azul, não é gratuito, é pago. Então vai ter uma placa aqui sinalizando que você tem que ir até a maquininha para você pagar, igual a Zona Azul mesmo do Brasil. Você paga ali, dá um ticket. Então aqui em Montalcino, nós vamos conhecer a cidade medieval. Tem até aqui bastante espaço para estacionar, porque como eu falei, na alta temporada não está entupido. E assim, pessoal, tem que vir de carro, porque transporte público até chegar ônibus, mas é uma jornada mais difícil. Não é como as grandes cidades que tem estação de trem e uma acessibilidade fácil, por isso que a gente acabou alugando o carro. Eu gosto de alugar o carro pela Discovery Cars, vou deixar o link aqui na descrição. Eu achei um preço ótimo, porque ainda também não tá tão aquecido o verão europeu. Então eu consegui uma boa oferta aí. Geralmente a cada 100 metros tem essa maquininha. O Magui já tá colocando aqui a placa. É bom sempre trazer moeda, tá, pessoal? Porque aqui, por exemplo, eu vi, não sei se aceita cartão, às vezes não funciona. Então a gente vai colocar 2 euros, uma horinha é o suficiente e provavelmente ele vai cuspir um papelzinho aqui. Saiu um papelzinho com o horário que nós entramos. A gente colocou só 2 euros para 1 hora é o suficiente, porque o tempo virou, inclusive. E a gente vai dar uma voltinha. Aqui em Montalcino é uma cidade medieval no alto, por isso que virou um pouco tempo, né? Final do dia. Tem aqui como se fosse um castelo medieval e uma vista incrível que eu vou gravar, apesar da luz não estar muito boa, do Val d'Orcia.
Montaltino tem origem etrusca, que é o povo que dominava essa região. Depois os romanos vieram para cá, dominaram a região. E na Idade Medieval teve uma importância estratégica, até porque fica no alto da colina. Inclusive nós estamos na Forteza de Montaltino, que é uma fortaleza, uma construção aqui medieval. E é isso, na cidade você vai em bons restaurantes, tomar o Brunello, conhecer as vinícolas, conhecer aqui a fortificação medieval. Mas eu amo a vista pro vale, eu acho que é uma das vistas assim mais bonitas do Val d'Orcia, depois de Pienza. Pienza mora no meu coração. Meus pais ali com frio, porque virou um vento, então hoje tava 18 graus, fez um solzinho, mas virou bem o tempo, gente, é normal, época de transição. Traz uma touquinha e um agasalho. Não reclame mais da minha mãe chunchar tudo no leite, o pão que é bom. É isso aí, os italianos molham tudo mesmo, principalmente o cantucci, que é mais sequinho, no leite, macchiatinho bem gostoso. Nada de cappuccino depois das 11, só o latte macchiato. Nós nos despedimos de Montaltino, agora a gente vai seguir para San Gimignano, uma cidade nova, a gente ainda não conhece. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até o próximo vídeo.